Opa, e aí, como vocês estão? Tô fazendo essa nova obra. Obra nova, cara nova. Bem, eu tô fazendo essa nova obra e eu gostei bastante de ler ela. Espero que vocês gostem da obra. Já ativa o sininho, as notificações e se inscreva. Agora bora ler essa nova obra que tá chegando no canal. Em frente a uma imponente seita, o dia começava como qualquer outro, tranquilamente, porém que estava prestes a ser quebrada. De repente, um tremor, um estrondo ecoou, fazendo o chão tremer, e era como se a própria terra estivesse gemendo. As pessoas ao redor da seita se perguntavam: o que foi isso? Um terremoto? Entre os transeuntes que passavam em volta do edifício, havia uma senhora que segurava fortemente sua cesta para não cair junto com o terremoto. Então a senhora grita: meu Deus do céu, o que foi aquilo? Procurando por respostas, ela vira sua cara pro guarda do portão. O guarda, com uma pose impassível, diz que não é nada. Por favor, siga em frente. A senhora indignada: como assim nada? Isso agora não há pouco foi um terremoto? O guarda suspira, respondendo à senhora como se fosse algo comum, algo rotineiro do seu dia. Que responde que seu jovem mestre Yo-Hyun está somente dando um passeio. A senhora fica incrédula. Que tipo de absurdo é esse? Logo em seguida, todos percebem um segundo tremor. A senhora então se pergunta: o que foi aquilo? Insatisfeita com a resposta que o guarda deu. O guarda, então tentando prová-la, pede para ela ver por si mesmo, abrindo a porta para ver o que está atrás dela. Então vemos uma montanha? Não, um planeta andando sobre duas pernas. Que na verdade era uma pessoa muito acima do seu peso e que estava com muitas dificuldades de andar. E que em seguida ele tropeça, que cai violentamente no chão, causando todo aquele tremor. O guarda, ao se deparar com o jovem mestre caindo, corre em direção a ele. O mestre Hyun fica muito bravo e disse que já tinha falado com ele para ele não vir resgatá-lo. O guarda se vira lentamente, suando pela sua própria vida. Então Hyun se levanta, lentamente, mas se levanta. Xingando seu próprio corpo, ele diz que não vai perder ali. Ele cerra os punhos, fecha a cara e dá o próximo passo. Então em sua mente ele diz: mais uma vez, mais uma vez. Puxa o ar de toda a atmosfera da terra, força seus joelhos e dá o próximo passo. Então, mais uma vez, com suas narinas, ele suga tudo que está ao seu redor, inclusive um mosquito que estava indo por ali. Então, por não aguentar seu próprio peso, ele cai, estabefado no chão e com suas calças rasgadas. Em sua mente ele diz que assim não dá, esse corpo é muito fraco. Enquanto fecha os olhos, vê o seu guarda vindo em sua direção socorrê-lo. E continua dizendo em sua mente que ele precisa realmente salvar o mundo Murin. Então é nos apresentado o verdadeiro nome do protagonista: Jin Wigang. Ele voltou ao passado para salvar o mundo Murin. Mesmo as coisas parecendo muito pacíficas por agora, o mundo Murin está prestes a entrar em pleno caos. O servo do caos, no momento que ele apareceu, ele uniu o Murin heterodoxo e mergulhou todo o plano central com sangue de todas as seitas que trabalharão juntas para lutar contra ele. E todas, sem exceção, foram completamente dizimadas. Realmente considerado uma pessoa incrível, pois unir o Murin não é algo que qualquer um pode fazer. De qualquer modo, o protagonista ele perdeu seus pais em todo aquele caos, e por isso ele vivia como um Zé Ninguém. Até que encontrou seus mestres, o sábio mestre Shaolin, Wongang, o imortal da espada, Wudang, Won-Hyun, o estrategista celestial, Jaegal Murin, e o clã Tang Ain Chun-So, seita dos mendigos, Chun-Bu. E finalmente, o rei da espada, Nangong Sung. Então ele pensou que finalmente a vida dele tinha começado a melhorar.
Mas ele somente pensou, porque pela realidade ele estava completamente enganado. E lá está o Prota sendo maltratado por cada um dos seus mestres. O mestre estava pendurando ele de cabeça para baixo. O mestre dos mendigos estava matando o protagonista, enquanto o especialista em venenos colocou o protagonista perto de cobras. Um outro colocou ele para nadar com pesos de pedras e afundando no mar. Em dados momentos ele precisava de comida, em alguns outros momentos ele precisava de fogo. Foi presenteado com muito fogo e muito veneno, xingando todos os mestres dele de vigaristas. Mas não era por mal, já que eles queriam que ele parasse o servo do caos, e por isso eles faziam o que queriam com ele. E aquele era realmente o verdadeiro corpo do protagonista. De qualquer jeito, no fim das contas ele conseguiu aprender as artes marciais de seus mestres. Então seus mestres formam um círculo de selos e pede pro Prota que antes do Murinho Heterodoxo se unir, ele resolva. Ele tem que encontrar o servo do caos e se livrar dele completamente. E com a cabeça que o protagonista tem agora, com certeza vai encontrar eles quando eles eram mais jovens e finalmente colocar a cabeça deles no lugar. E desse jeito meio forçado, ele foi mandado ao passado para derrotar o servo do caos. E diz que quando tudo tiver terminado e ele derrotar o servo do caos, ele irá viver uma vida tranquila. Mas o protagonista não achou que ele acabaria nesse corpo. Um corpo que nem mesmo treinando não consegue nem andar. O pai atual dele, o pai de Yo-Hyun, grita ao médico que ele tem que fazer algo se realmente for um médico. Enquanto isso, o Prota tá pensando, ele não pode desistir por causa disso. Ele passou pelo treinamento infernal durante anos. Ele vai sobreviver, não importa o que aconteça. Logo em seguida ele cospe sangue. O pai dele grita. O Prota manda ele calar a boca, claramente na sua mente, pois ele precisa pensar. Ele precisa perder um pouquinho de peso, só um pouquinho, para derrotar o servo do caos. Mas ele ainda vai precisar treinar algumas artes marciais também, e o que mais? Enquanto o pai dele continua gritando de fundo, o Prota insiste em sua mente para ele calar a boca só um pouquinho. Então ele retoma os seus pensamentos e diz que ele precisa de ginseng virgem. E que agora se lembra, ele precisa pegar antes que o servo consiga. Mas enquanto ele é interrompido pelo médico, isso é sangue congestionado. Esse é um sinal que ele está melhorando. Precisamos fazer com que ele vomite mais desse sangue. O pai então insiste que ele tem que tomar responsabilidades do que acabou de dizer. E ainda no meio dessa brigaiada toda, o Prota ainda pensa, nossa, eu acho que eu esqueci de algo. O amigo do servo vai conseguir o ginseng em 6 anos? Quando ele consegue mesmo? E o Prota novamente é interrompido nessa briga. Ele diz que parece um chihuahua e um pincher. E eles são muito barulhentos. Então ele começa a tentar novamente lembrar de quando eles pegaram ginseng. Eles pegaram em 6 meses. Caralho, ele só tem 6 meses, seus velhos desgraçados. A sala fica um silêncio. O médico fica puto, dizendo, velhotes, seu desgraçado rude. E o pai dele, como um cachorrinho, pula no colo do seu filho. O Prota aceita, então realmente esse velhote é o pai. Porém, do jeito que ele tá agindo, ele ainda acha que esse cara é muito maluco, dodói da cabeça. E só porque ele agiu um pouquinho enérgico, o pai tá tão feliz. E mais uma vez enche o saco do médico, perguntando, você não disse que ia ficar bem? Por que a cara dele tá tão vermelha? Logo depois, o Prota pergunta, pai? E instantaneamente o humor do seu pai muda, da água pro vinho. O Prota então, o Hyung, só diz que vai sair pra caminhar. O pai diz, caminhar? Caminhar, traga aqueles homens, a cadeira de sedã e 4 homens bem fortes. 4 marombados entram na sala, junto com a cadeira de sedã. E o silêncio roda de novo a sala. O Prota nega e diz que vai andar com suas próprias pernas. Em sua cabeça ele diz,
Pra que eu vou pedir uma caminhada se eu vou ficar sentado o tempo todo? O pai então chama pelo menos o guarda pra carregar ele nos ombros. O guarda se pergunta, realmente ele está andando? O pai chora que nem a primeira vez que ele deu seus primeiros passos na terra. E agora o Prota entende o porquê que esse corpo tá nesse estado. As pessoas ao redor ficam maravilhadas. 1, 2, 3 passos. O Prota obviamente acha isso ridículo e que ele precisa recuperar a sua massa natural logo. E se ele não recuperar as artes marciais dele, eles podem morrer. Enquanto o guarda obviamente está quase morrendo pelos primeiros passos do protagonista. Obviamente porque ele está levando o mundo nas costas. Então voltamos para o pátio, o lugar onde ele treinou andar durante metade de um mês, xingando obviamente a pouca perda de peso. O Prota entra em uma balança onde vários porquinhos entram e a balança quebra. E o Prota puto, porque desse jeito ele não vai conseguir matar o servo do caos nesse peso. Só que o Prota então pensa, pera, qual é o nome do servo do caos? Ele não tá se lembrando mais. As memórias parecem muito embaçadas, pois ele não se lembra nem do seu nome, nem do seu rosto. Ele não lembra de nada do servo do caos. Enquanto é interrompido pelo guarda, dizendo que não é tão fácil se livrar de gorduras. O guarda já logo incorpora um bodybuilder, dizendo que vamos colocar um menu selecionado e treinamos todos os dias, enquanto o protagonista simplesmente muta ele e vai pensando de novo. Ele simplesmente perdeu as memórias quando ele voltou para esse corpo, mas ele lembra só de algumas coisas. E que por enquanto é necessário focar no ginseng virgem. E acha isso tudo chato pra caralho, porque ele não consegue lembrar nada. Nem mesmo o servo do caos, sendo tão fraco, ele tá muito mais patético. E ele poderia estar se movendo como um mestre superior. O guarda obviamente acha que o Prota tá biruteteia, rindo de si mesmo. E se perguntando que o fim da missão dele vai ser o começo da vida de verdade dele. O Prota ri muito alto, enquanto o guarda do lado se pergunta, o mestre enlouqueceu. O mestre com certeza enlouqueceu. Vai atrás de um médico. O Prota de novo mergulha assim em seus pensamentos, dizendo que ele precisa consertar esse corpo para que ele realize esse sonho então. A primeira fase vai ser perder peso, mas o que ele pode fazer agora? Nem mesmo 1 quilo ele conseguiu perder. Ele precisa encontrar outro método urgentemente, enquanto o médico e o guarda vão atrás do protagonista. Ele pensa que o médico que foi selecionado para ele é um médico bom, é um médico que cuida do imperador antes dos seus 30 anos. E ele tecnicamente é realmente o salvador dele. O Ryu pergunta se o médico realmente é hábil em todo o plano central. O médico confirma, né? Ele é sim um bom médico. E ele continua com a pergunta se nesse caso ele poderia fazer um remédio que possa perder peso. Algo que possa perder peso drasticamente em 1 mês. O médico fica orgulhoso, dizendo que por isso ele estava andando, para perder peso. E mentaliza na sua cabeça que o problema não estava na cabeça, mas sim em seu coração. E que talvez a rejeição de Nangong machucou bastante ele. E diz que deve haver algum remédio que aumenta a constituição, e se você consumir por um longo tempo, pode melhorar. Prota logo pergunta se ele poderia conseguir isso em 6 meses. O médico obviamente diz que isso é meio impossível, leva pelo menos 3 anos para você emagrecer. O Prota, sem deixar nada passar, ele dá um tapa no médico. O médico volta com a cara de safado, perguntando se mesmo andar não seria difícil, não é como se eles tivessem muitas opções, não é mesmo? O Prota pergunta mais um método, então ele sugere ir pra cachoeira. Ou seja, nadar. Ele fica muito feliz e diz que é realmente isso. E ele diz que vai treinar sob a água. E que vai treinar todos os dias. Os servos falam, me crucifique todos os dias, vamos ser mortos. O Prota vai entrando na água quando ele não sente mais nada embaixo. E afunda, como se fosse um submarino. O guarda obviamente não entende a situação e começa a agradecer. E não achava que o Prota gostava tanto de água. Por outro lado, o Prota tá, socorro, eu tô morrendo, me salve, seu lunático. O guarda se impressiona. Uai, ele mergulhava tão bem assim, é um talento tão natural.
Então alguém chega pro guarda e diz: eu acho que em alguns casos o riacho tem algumas profundezas e às vezes alguém pode cair e simplesmente afundar. Os dois olham pro riacho e ficam se olhando, até que finalmente cai a ficha. Putz, o mestre afundou! Mas alguém foi mais rápido ao chegar na água. Então, ao continuar afundando como se fosse um pedaço de metal, ele começa a ter lembranças, não dele, mas sim do corpo dele. Quando ele tinha apenas 2 anos de idade, chorando numa carruagem, e que realmente o Mestre Ryun nessa idade era bem fofinho. E esse que está segurando ele é a mãe dele, que diz que o bebê precisa sobreviver a isso que está acontecendo. O Prota vai se perguntando onde está o velhote, né? O pai dele, porque eles estão sozinhos na carruagem enquanto alguma coisa acontece de fora. Então finalmente a mãe falece. E o Prota agora entende o que aconteceu na vida desse jovem. E agora, afundando nesse rio. O guarda e mais alguém estavam rezando para que não acontecesse nada de muito pesado com o protagonista, né? Até que alguém resgata ele. O guarda fica feliz. Todos ficam felizes e todos correm em direção ao protagonista, jogando ele que nem uma pedra na terra. O guarda indaga onde está a senhorita daquela moça. Ela diz que a senhorita Junhe pediu para ela ir na frente primeiro. E perguntando pro guarda se ele não deveria se mover para ver seu mestre primeiro, o guarda desesperadamente pede para ele, pelo amor de Deus, respirar. Que logo nos deparamos com o guarda e o médico sendo apavorados pelo pai de Yoryun. O guarda joga a culpa pro médico, que ele que sugeriu que o mestre nadasse. O médico apavorado olha pra ele: não éramos amigos? Mas o guarda diz que ele que sugeriu que tudo acontecesse. Então bravo o pai diz: médico! E com o Seu na mão, ele implora pela sua vida. Vamos conversar racionalmente, por favor. O pai, pé da vida, ele diz que vai colocar a vida dele em perigo por causa dele quase matar o filho dele, enquanto é segurado pelo seu serviçal. Então alguém diz que está de volta. Já vai perguntando se o Yoryun tinha desmaiado, olhando de novo bravo pro médico. A linda moça diz que o médico imperial cuidou do Yoryun pelos últimos 10 anos. E por isso, devem ouvir o lado do médico primeiro. O médico já vai falando: é o clã Nangong. Tudo isso é por causa do clã Nangong. O clã Nangong rejeitou o Ryun. E por isso ele tá nesse estado. E por isso, perguntou desesperadamente qual era o caminho mais fácil de perder peso. O pai, triste, então ele percebe que apenas focou na raiva. E que não tinha prestado atenção nas dores emocionais do Ryun. Então a bela moça apresentada era a irmã mais velha de Yoryun, que sugere fazer um riacho para ele nadar. O Prota, obviamente desacreditado, ele não tinha ideia que um riacho maldito podia quase matá-lo. E principalmente não sabia que esse corpo tinha crescido sem a mãe. E por isso faz sentido o pai ter amor obsessivo por esse corpo. Mas também olha esse patife, esse corpo, ele ousa viver tão mal e ainda fazer muitos problemas por aí, né? Não só engordou, mas como ele tem poucos músculos, as articulações nem se movem direito e faz pouco exercício. A irmã e sua concubina já entram na sala. Obviamente o Prota não lembrava, agora lembra, né, que esse é sua irmã. E se pergunta: ué, essa genética não passa não? Eu sou feio, ela é linda. A subordinada diz que deve ser difícil para ele se levantar sozinho, então ela deveria ajudar ele. O Prota, obviamente, diz que ela não vai conseguir fazer isso sozinho, até porque os outros jovens mal conseguem levantar ele. A senhora não fala nada e já vai colocando os braços no meio das axilas do jovem. E num solavanque ela consegue levantar o protagonista de uma vez só, dizendo: vamos lá, jovem mestre. O sol raiando, flores desabrochando, e uma paisagem totalmente linda e verde, onde seus servos sorridentemente passam pelas ruas carregando o jovem mestre em sua cadeira. O Prota se pergunta por que eles estão de bom humor. O que é isso? Então ele olha, fica chocado com o que ele estava vendo. Por quê? Porque estavam criando um lago só para ele.
enquanto todos organizadamente vão montando, pedra por pedra, as bordas do riacho. Claro, o prota não entende o que eles estavam fazendo. Eles perguntam, eles estão fazendo minha cova? Eu sei que eu sou tão gordo, mas precisava ser tão grande? A irmã diz que logo logo tá pronto, e dessa vez ele não vai precisar mais ir pro riacho pra nadar. As pessoas gritam água e começam a jogar baldes e baldes naquele buraco. O prota assustado diz, não me diga que isso é... Sim, isso mesmo, é uma piscina toda sua. As pessoas claramente que estavam no local ficam surpresas do mestre estar andando sobre duas pernas. O prota se pergunta por que eles estão rindo. Eles não deveriam ser inimigos? Ou talvez eles tenham sofrido uma lavagem cerebral do velhote. Nesse caso, o pai dele. Alguém vai em direção ao protagonista correndo e diz que ao meio-dia o riacho ficará pronto. Obviamente, o prota ainda sem entender nada do que estava acontecendo, se pergunta o que estava acontecendo e por que o pai dele estava fazendo isso. O guarda começa então a contar uma longa história que o pai dele era o símbolo da integridade. O símbolo da integridade, aquele cachorrão. E não só isso, ele sempre, em escassez, chega e abre o armazém do clã Yo para compartilhar a comida e roupas com os outros. E por isso, ele é respeitado por toda a prefeitura. As pessoas tocadas pelo que ele fez visitam a prefeitura Walping. E ele continua falando, enquanto o protagonista começa a ignorar o guarda, dizendo em seus pensamentos que o pai dele é realmente mais impressionante do que ele pensava. Ele junta alguns pauzinhos, raciocinando. Pera, um pai que é respeitado por todos os aldeões, mas um filho que é adorado pelo pai é igual a... Então ele percebe que ele simplesmente pode viver a vida sem fazer nada. Ele ri bastante enquanto a população olha para ele um pouquinho estranhado do que ele estava fazendo. O prota volta para o seu treinamento, onde ele submerge e emerge novamente da água. Então ele pede uma coisa para o seu guarda, algo que ele já tinha pedido anteriormente, uma bola de ferro. E ele pensa que se não houvesse nenhum caos futuramente, ele realmente poderia viver uma vida respeitada e só vagando por aí. Enquanto o guarda joga ele no céu com a bola de ferro, ele diz que se esse maldito lacaio, servo do caos, não existisse, ele poderia viver uma vida tranquila. Ao afundar, ele começa a mentalizar e refinar o seu corpo dentro do lago. É explicado que o sistema circulatório de uma pessoa é totalmente aberto quando nasce, mas se fecha lentamente com a idade, e por isso é melhor treinar pesado o mais cedo possível para que ele derrote aquele servo do caos. Mas não, ele não conseguiria a energia interna que ele quer nem depois de 10 mil anos. Só que o mestre dele preparou um método de treinamento de energia interna para uma situação dessas. O nome dela é Técnica do Cultivo de Coração e Energia Espiritual. Então ele deixa fluir uma quantidade de energia no coração em vez do núcleo de energia. E em vez nas veias energéticas, ele vai circular nas veias sanguíneas. Esse é o principal método da técnica de cultivo do coração de energia espiritual. Faz a pose e começa a circular toda essa energia em seu corpo. Depois de um tempo, tudo fica pronto. A energia espiritual, que vai substituir a energia interna, começou a encher o coração dele, que agora finalmente pode sentir o fluxo da água. Primeira forma, segunda forma, terceira forma, e ele se prepara para fazer um ataque. A técnica mais forte dos Shaolin. Isso pode esmagar pedregulhas a mais de 30 metros de distância. O punho místico dos 100 pés. Enquanto vemos o lado de fora do lago, a água agitada, muito agitada.